Quero agora mudar a pauta aqui, trazer outra informação. O tio da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi preso suspeito de integrar um grupo criminoso. É o Gilberto Firmo, esse que aparece aí na foto. O tio da ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, a Michele Bolsonaro, foi preso quarta-feira por suspeita de receptação e integrar um grupo criminoso. Informações divulgadas hoje pela polícia. Em agosto, Gilberto foi preso sob suspeita de armazenar material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. O Gilberto tem 52 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil numa ação realizada depois de um monitoramento de um carro locado de forma irregular e depois utilizado por outras pessoas para cometer crimes. O carro do suspeito, foi localizado ocultado no interior de um imóvel em Ceilândia, no DF. As autoridades não informaram ainda, na verdade, se o carro é ou não é se o apartamento é ou não é, de onde o carro foi abandonado, do Gilberto. Fato é que os policiais encontraram 2 carros com restrição por furto e roubo durante a abordagem. As investigações apontaram que Gilberto era responsável por guardar, ocultar e colaborar com o trânsito de veículos roubados. O suspeito foi levado à unidade policial e chegou a ficar à disposição da Justiça. Ele foi liberado depois do pagamento de fiança. Possui antecedentes criminais por outros crimes, segundo a polícia. A defesa nega a participação de Gilberto nesse grupo ou qualquer prática delituosa mencionada pela Polícia Civil. Bom, Bruno, a gente está vendo aí, é claro que a ex-primeira-dama, não pode ser responsabilizada pelos crimes da família, mas é um caso que ganhou o noticiário nesse sábado. Atenção, na semana passada, aqui no All News mesmo, a gente comentava de um outro caso do prefeito de BH, que estava envolvido no escândalo e tal, e para mim um pouco essas coisas se assemelham. A gente fica insistindo nessas notícias, como se isso fosse queimar a família Bolsonaro ou a figura do Bolsonaro. Eu acho que a prisão do Bolsonaro, sim, é uma coisa que pega, as pessoas ficam consternadas, ficam preocupadas. Eu acho que a pessoa está encarcerada é uma coisa realmente que abala a imagem do ex-presidente. Agora, essas notícias, o tio da Michele, não dá para associar uma coisa com outra, é claro. Eu acho que a ex-primeira-dama não pode ser culpada de absolutamente nada em relação a isso, nem ela, nem outras pessoas da família. A individualização da culpa é um princípio bastante basilar na democracia, mas eu acho que essas coisas de fato não grudam em líderes populares. A gente já teve aí 1 milhão de vezes escândalos com os filhos do Lula, envolvidos com agressão de mulheres. Nada disso cola, as pessoas esquecem disso da noite para o dia. E eu tenho a impressão que esse é mais uma dessas coisas que aqui eu, você, Beto, quem trabalha com isso vai ficar pisoteando em cima, mas de fato não abala a imagem de líderes populares, nem aqui, nem em outro lugar do mundo. A questão, Beto, é que nesse caso desses líderes populares da extrema-direita, eles defendem algumas questões para pessoas que cometem crimes, que aí vão contra aquilo que os direitos humanos, eles defendem, que é a questão de a pessoa ter direito à ampla defesa, a pessoa ter ali a qualidade mínima, de manutenção da vida e até de ressocialização num sistema prisional. E aí quando a gente pega essas contradições, elas que chamam a atenção, Não, é verdade, mas parece que essa turma está mudando agora, Diego? Agora eles estão ficando devotos dos direitos humanos, do respeito às condições carcerárias. Eu fico feliz de que eles se somem a gente com essas preocupações. Agora, de fato, eu entendo e concordo quando o Bruno diz que é muito difícil você, do ponto de vista da comunicação política, conseguir que esse tipo de história tenha algum tipo de aderência no político. É fato. Mas assim como ele dava o exemplo, assim como o PT, por exemplo, foi muito criticado porque se dizia que o PT dizia que era um partido que tinha vindo à política, entre outras coisas também, para moralizar. Então, digamos assim, o sarrafo
contra o combate à corrupção para o PT estaria muito mais alto. Obviamente que a família Bolsonaro, eles entram na política com um discurso moralista, defende a família, os valores da família, que são cristãos, pessoas de bem, que lutam pelo bem contra o mal. Então, obviamente, quem coloca isso como sua pauta política, depois ter práticas contraditórias, fica muito ruim, porque o sarrafo moral deveria ser muito mais alto para quem entra na política dizendo que vai defender a família, né? O cara entra na política dizendo isso, mas que usa o apartamento funcional para comer gente, né, que se notabiliza por uma série de frases agradáveis. No caso da Michelle, de fato, a gente não pode culpar a pessoa pela família dela, e não é o primeiro caso, né? Lembremos os casos que já são públicos. A avó da Michelle foi presa por ser traficante. A mãe chegou a ser indiciada por falsificação que a própria mãe da Michelle assumiu que fez no próprio documento. Teve um tio da Michelle que foi preso 14 anos por estupro, outro que foi investigado e preso por participar de uma milícia, inclusive esse participou sim da posse da Michelle, e esse agora que trabalhou com pornografia, foi liberado e agora está interceptando veículo roubado. Efetivamente, isso poderia mostrar que a Michelle vem de uma família de origem humilde, onde a realidade do crime acaba permeando toda a família, né? E talvez daí ela pudesse justificar ela ser uma pessoa que advogasse pela moral, pelo trauma familiar. Mas aí, no final das contas, ela acaba se casando com um camarada que acabou de ir para a cadeia, não só por golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, mas por ser líder de uma organização criminosa armada. Ou seja, alguém que tem uma condenação num dos crimes igual a do Marcola, líder de organização criminosa armada. Esse é o seu Jair do Ferro Quente. Então, assim, é curioso a pessoa vir dessa família, se casar com um cara desse, e quando sai do Planalto, rapa as moedinhas lá do poço, da piscina. Então, assim, obviamente, quem vem da política para fazer moral, e mais esse caso, bem não fica, né? Cheiroso não é, Diego, efetivamente.